João, capítulo 18. Versículos de 1 até o final. Capítulo 19. Versículos até o 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Sabia, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou novamente: A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai ir estes. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Simão Pedro tinha uma espada. Desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Não és tu também discípulo deste homem? Não sou. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei? Sabem o que eu tenho dito. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal,
dá testemunho do mal. Mas se eu digo o bem, por que me feres? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. E Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Não és também tu um dos seus discípulos? Não, não sou. Mas Pedro o negou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Não te vi eu no horto com ele? Não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. Então o levai vós mesmo e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão. Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Não! Ele não! Ele não! Nós queremos que solte Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Queremos que solte Barrabás! Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos. Puseram na cabeça de Jesus, vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Salve! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Vejam,
Eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Solte Barrabás! Vejam, eis aqui o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifica-o! Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar. Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não respondeu nada. Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Eis aqui vosso rei. Mate-o! 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 Crucifica-o! Mate-o! Então Pilatos perguntou. Mas os chefes dos sacerdotes responderam: Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado.
E eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi ficará escrito. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiriam entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançariam sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente: Eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e para que a escritura se cumprisse, disse: Eu tenho sede. Havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre de uma vara e aproximaram da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Isso foi pedido, pois era uma sexta-feira. E não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, já que o sábado seguinte era um dia sagrado. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança.
E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus.